Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o segundo dia de meditação do livro de Josué. Hoje é o dia 76 do nosso estudo bíblico. Capítulos 3, 4 e 5 no dia de hoje. Aqueles que não têm a programação, o padre já adianta o capítulo de amanhã. Possivelmente o padre pode esquecer, então eu já adianto. Amanhã é o 6, o 7 e o 8. Mas antes do 6, 7 e 8 nós temos capítulos de 3 a 5. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, o nosso maior desafio é lermos a Bíblia de uma forma simples, de uma forma interessante, de uma forma profunda. Então nós vamos retomar aqui, obrigado pelos comentários de ontem, que nós procuramos fazer, é traduzir em palavras simples aquilo que muitas vezes nós temos dificuldades para ler. Então o livro de Josué é uma continuação do Pentateuco. O Pentateuco ali nós temos a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aconteceu ali muita coisa, desde a criação até a Terra Prometida ser praticamente uma realidade vista aos olhos daquele povo da antiga aliança. Porém, eles não puderam entrar na terra. Aquele que entraria na terra seria Josué. E o que é o livro de Josué? O livro de Josué é o livro da entrada na Terra Santa. O livro de Josué nos apresenta 4 coisas. Nós vimos ontem. Se tem essas 4 palavras na cabeça, entende o encaixe entre essas 4 palavras e entender o livro. Depois é só ir colocando no esqueleto. Então essas 4 palavras é montar o esqueleto. Depois é só colocar carne dentro. E aí você pode colocar um cabelo, colocar tudo. Quanto mais detalhes você tiver, mais bonito vai ficar aqui esse desenho aqui que nós estamos fazendo, que é o livro de Josué. Pintando, apresentando esse livro. Então primeiro tem o planejamento. Vai entrar em uma terra diferente, vai entrar em uma terra que é estrangeira. Primeiro tem a preparação. Primeiro é a preparação. Depois tem a conquista. Depois tem a divisão. E depois tem a despedida de Josué. A preparação, a conquista, a divisão e a despedida. É isso que acontece. Chegou o momento do povo entrar na Terra Prometida. Nós estamos aqui no capítulo 3. O capítulo 3 será o capítulo da entrada. Gosto muito do capítulo 3, versículo 17. A gente já vai chegar ali. Então Deus disse para Josué, que era como se fosse um intermediário. Josué era como se fosse a maior referência entre Deus e povo. É muito interessante. Moisés passou no Mar Vermelho à noite, passou num período onde as pessoas estavam dormindo, e aqui também a fuga acontece à noite. E quando o povo passou pelo Jordão, aqui não é o Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho é para fugir do Egito. Aqui o Rio Jordão é para sair da Transjordânia, que é um local ali próximo da Terra Santa, e para entrar em Israel, hoje aquilo que nós chamamos de Israel na Terra Santa. Moisés passou a pé enxuto. O povo passou pelo Jordão também a pé enxuto. Nós conhecemos muito essa história do Mar Vermelho a pé enxuto, mas nós muitas vezes não conhecemos e não dizemos que não foi só o Mar Vermelho a pé enxuto, foi também o Rio Jordão a pé enxuto. Eles passaram pelo Rio Jordão que depois seria aquele rio onde Jesus ele foi batizado. Então veja, antes de Jesus passar pelas águas do Jordão, as 12 tribos passam pelo Jordão e passam também com o pé enxuto. Quando eles passaram, as águas se abriram. Como que foi essa passagem? Quem que ia na frente? Quem ia na frente era a arca. Nós tínhamos os sacerdotes, nós tínhamos a arca e o povo passou na frente. E aí Josué, ele diz de uma forma muito clara, antes do povo passar: vocês verão maravilhas, as águas do Jordão serão cortadas e vocês passarão a pé enxuto. E os sacerdotes
pisaram na terra, naquilo que antigamente era água. O povo passou com a arca, aqueles que estavam todos passaram e entraram na terra prometida. E aqui esse versículo que é chave, que o padre disse agora há pouco, eu leio para ficar bem explicado aquilo que aconteceu. Veja o versículo 3, capítulo 17. Os sacerdotes que transportavam a arca da aliança de Javé detiveram-se no seco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. O padre dizia ontem, repito, isso é história. O bom de estudar história não muda. Se aprendeu, está aprendido, igual matemática. 2 mais 2 é 4. Aprendeu, acabou, não vai mudar. Então essa é a história, o povo sai, o povo tinha, através de Abraão, uma terra que era deles, uma terra prometida. Depois, quando o povo vai para o Egito, o povo passa 400 anos fora dessa terra. E Deus diz, é o momento de voltar para essa terra. Por que voltar para essa terra? Porque era a terra prometida e através desta terra, o Salvador, o próprio Deus, um dia se faria gente. Deus se fez gente nesta terra, nesse lugar. E aí o povo entrou. E aí entrou, naturalmente, os habitantes dessa terra não estavam esperando eles para fazer uma grande festa, uma grande acolhida. Ali começava a guerra. Um passo foi passar o Rio Jordão. Outro passo seria aquilo que eles iam enfrentar. Então, antes de começar a enfrentar os adversários, o padre vai dizer com as minhas palavras de uma forma rápida, o que eles fizeram? Deus disse que uma pessoa de cada tribo pegasse pedras. Cada um ia pegar uma pedra, 12 pedras. E eles colocariam ali no Jordão aquelas pedras que seriam arrancadas, pegas por eles, eles colocariam no Jordão como um memorial daquilo que eles estavam vendo sendo realizado por força de Deus. Os sacerdotes, eles transportavam a arca. Aquelas 12 tribos, eles pegaram as pedras e fizeram um memorial, que era o memorial da passagem, não do Mar Vermelho aqui, da passagem pelo Jordão. E aqui tem algo muito interessante. Quais eram as tribos que iam à frente? Vocês lembram? Haviam 12 tribos. Tinham duas tribos e meia que disseram assim, olha, nós não queremos terra nesse local prometido. Nós queremos ficar aqui onde nós estamos, aqui na Transjordânia, que é um local agradável, um local que nós estamos bem. Nós queremos ficar aqui. Então nós temos Gade, nós temos Rúben e nós temos aqui metade da tribo de Manassés. Então, eles haviam recebido o sim de Deus com uma condição. Quando fosse entrar na Terra Prometida, eles tinham que guerrear juntos. Então, eles iriam guerrear, o povo de Israel, as 12 tribos, iriam vencer a guerra e depois eles voltariam para a terra deles, que era do outro lado do Jordão, no oriente do Jordão. Então, o que eles fizeram? As tribos que foram à frente para a guerra, para a batalha, foram as tribos de Gade, Rúben e metade da tribo de Manassés. Havia a arca, havia aquelas tribos, então eles passaram e aí eles começaram a se organizar para a guerra. Mas antes de se organizarem para a guerra, novamente o livro de Josué é um grande paralelo, tem um paralelo aqui muito claro com o livro de Josué, com o livro de Deuteronômio, com o Pentateuco, com a figura de Moisés. Por quê? Porque logo quando o povo passou, eles pegaram pedras e aconteceu a segunda circuncisão. Por que circuncisão? Circuncisão era um sinal que os homens recebiam no órgão genital como sinal de consagração a Deus. Por que eles receberam para uma segunda circuncisão? Na verdade, essa circuncisão ela é primeira e segunda. Por que segunda? Porque a primeira aconteceu lá quando o povo estava no deserto. Mas por que ela pode ser chamada de primeira? Porque para essa geração, aquela primeira geração já tinha morrido, para essa geração era a primeira. Então essa geração estava recebendo pela primeira vez a circuncisão, um sinal que era uma geração de Deus. Agora, eles receberam a circuncisão, já tinha acontecido antes. E o que aquele povo fez quando eles estavam fugindo do Egito? Aconteceu algo que aqui acontece pela segunda vez. Acontece pela primeira vez, ali aconteceu 2 vezes no Deuteronômio, no livro do Pentateuco. Aqui acontece a primeira vez na Terra Prometida, acontece a celebração da Páscoa. Então eles celebram a Páscoa, depois em outro dia eles comem dos frutos da terra, e depois que eles comem dos frutos da terra, ou seja, eles já estão hospedados,
já estão alojados, já começam a se alimentar. A partir daquele momento, isso é o capítulo 5 de Josué, memoriza isso que vai ficar para o resto da vida. Ali tem um dado histórico muito interessante, ali cessa o maná. Desde quando eles começaram no deserto tinha maná. Maná por quê? Porque no deserto não era lugar de comida. O deserto é lugar de desafio, de sofrimento. Então Deus ele provia, ele oferecia o maná. Aí o povo sempre se alimentou do maná. Chegando na terra prometida, aqueles já estão em Canaã, já estão na terra que é prometida, na nova terra. Ali naquela nova terra tem a circuncisão. Nessa nova terra tem a Páscoa. Nessa nova terra eles comem do fruto da terra. E aí nesta nova terra o maná cessa, porque depois que eles já têm o alimento, eles não precisavam mais daquele maná. Queridos irmãos e irmãs, nós encerramos assim. Nós encerramos assim, de uma forma, espero que clara, a primeira parte do livro de Josué. Padre, qual que é a primeira parte? 4 palavras mágicas para entender o livro de Josué. Nossa missão aqui é fazer a Bíblia se tornar simples, interessante e profunda. Então essa é a nossa missão, simples, interessante e profunda. Para isso nós temos algumas palavras mágicas. Qual que é as 4 palavras mágicas de Josué? Nós temos um momento que nós chamamos de preparação, encerra hoje. Amanhã nós vamos na conquista. Então quem tem dificuldade aí com guerra, com conquista, essas coisas, vai passar alguns maus bocados. Mas o povo estava voltando para a terra que era deles. E os cananeus que eles vão enfrentar eram um povo extremamente cruel, faziam sacrifício, até sacrifício de crianças. Então Deus ele pede que aquele povo fosse exterminado. Nós vamos ver isso amanhã. Então hoje nós encerramos a primeira parte. Qual que é a primeira parte? O período da preparação. Aquele povo se preparou e agora eles chegaram na terra. E depois que eles chegaram na terra, agora vai chegar o momento da conquista. Padre, chegaram na terra e você chegou na terra, já está conquistado. Não, chegou na terra, não estava conquistado. Por quê? Porque naquela terra havia um outro povo. Haviam povos diferentes, haviam pelo menos 5 reis. Então era hora de conquistar aquela terra, de vencer aqueles que estavam naquele local. Então nós encerramos hoje o 5º capítulo, o período da preparação. O povo já está na terra, mas agora vai começar um momento militar. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Continue junto, vai lendo. Quem quiser já pode começar a ler os Salmos, medite os Salmos, se aprofunde nos Salmos. E quem ficou um pouco para trás, adiante um pouco a leitura, não precisa memorizar e guardar todos os nomes. O mais importante é você entender e ter na cabeça essa linha do tempo, esta linha lógica, essa linha histórica clara, e aí os detalhes nós vamos enriquecendo e vamos complementando durante a nossa vida. Nós passamos pelo Pentateuco, e aí a leitura cristã do Pentateuco é a carta aos Hebreus, a leitura cristã de Moisés é Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus, e aí agora nós temos a entrada na terra. A entrada na terra acontece através de Josué. A preparação terminou, agora é hora da conquista, que nós vamos ver amanhã nos capítulos 6, 7 e 8. Que Deus te abençoe, continue firme, perseverante. É uma história muito interessante e muito bonita. É a nossa história, é a história da salvação, é a história dos nossos antepassados. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Como todos gostam de ouvir, vamos adiante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.